Boa tarde, ouvinte CBN, no ar o quadro Intervalo Empresarial. Hoje tenho aqui ao meu lado Marcelo, diretor da Village Marcas e Patentes. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Ciro. Vamos falar um pouquinho sobre patente internacional. É possível adquirir uma patente fora do Brasil? Sim, Ciro, é importante sim, você consegue proteger a sua patente em qualquer lugar do mundo. Para isso, é importante você otimizar os seus investimentos, fazer com que essa patente seja protegida, porém com um custo relativamente baixo, fazendo que isso aconteça de forma gradual, né? Não invista tudo de uma vez. Qual o procedimento hoje? Quem está precisando adquirir uma patente fora do Brasil, qual o procedimento hoje? E também o prazo, se isso é demorado? Quando você solicita uma patente no Brasil, você tem 12 meses, através de um tratado, para solicitar essa proteção internacional. Ou seja, você tem uma prioridade de 12 meses desse produto nos países pertencentes ao Tratado de Paris. Mesmo uma empresa, então, que ainda não tem certeza se ela vai para um outro país ou não, pode realizar um bloqueio, aí, uma espécie de uma reserva durante 12 meses? Na verdade, essa reserva de 12 meses ela é garantida quando você solicita a patente no Brasil. Você não precisa fazer nada, só pede a prioridade. Aqui do Brasil, você já tem automaticamente esses 12 meses de proteção. Quando passa isso, que é aí que está o problema, essa patente não protegida em outro país, ela se torna de domínio público. Ou seja, naquele país onde não foi protegida, qualquer um pode estar se utilizando daquele produto. E depois desse prazo de 12 meses, o que a pessoa precisa fazer? Existe algum artifício que ela pode utilizar para manter esse bloqueio? Ou aí ela tem que entrar efetivamente com um pedido de patente fora do Brasil? Muito interessante sua pergunta, Ciro, porque alguns ouvintes mandaram alguns e-mails para nós falando sobre isso. Existe um mecanismo chamado PCT, é um Tratado de Cooperação de Patentes, que estende essa proteção de 12 meses para 30 meses. E aí você seleciona os países que você tem interesse, né? A patente fica resguardada nesses países. Depois, passado esses 30 meses, a gente entra na fase nacional. Ou seja, aí você tem que proteger a patente país a país. Você não precisa ter um custo inicial de solicitar a patente em cada país que você está indo. É um custo único aqui no Brasil que já dá direito a essa extensão de 30 meses. Qual é a vantagem do PCT? Quer dizer, além de você estender o prazo de 30 meses, é um prazo bastante considerável para saber se esse produto vai ser aceito no mercado, se ele vai ter retorno de investimentos. E principalmente é importante que você consiga, nesse país, quando você solicita esse PCT naquele país que você citou na hora de fazer essa solicitação, você tem aí uma pesquisa que te dá retorno para saber se essa patente já existe no país que você colocou ou não. É a grande vantagem do PCT, ou seja, quando você for com o seu produto para lá, você tem mais ou menos, não é 100% certo, mas você já tem uma grande expectativa de que se o seu produto vai ser patenteado lá fora ou não. Mais uma pergunta que me ocorreu. Você disse que depois da fase internacional e dessa proteção de 30 meses, entra em uma fase nacional e aí cada país é responsável por realizar essa patente. Mas é possível fazer daqui, por exemplo, a Village dá essa assessoria, vocês dão essa assessoria para proteger ou solicitar uma patente fora do Brasil? A Village, Ciro, ela pertence ao INTA, que é um órgão internacional, é uma entidade internacional de vários agentes de propriedade industrial no mundo. Okay. Então a Village tem capacidade de depositar patente em qualquer país do mundo. Quer dizer, ele não precisa contratar alguém lá no país para o qual ele está indo. É possível fazer através aqui do Brasil mesmo. Não, ele tem a garantia e a credibilidade que a Village oferece hoje para os seus clientes em depósitos brasileiros. A gente pode ter a mesma qualidade do serviço oferecido lá fora. Muito obrigado pela dica para os nossos ouvintes, Marcelo. Obrigado você, Ciro, sempre à disposição para falar com vocês da CBN e do programa Intervalo Empresarial. Ciro de Menezes para o quadro Intervalo Empresarial.